Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de problemas atuais em bioética para a turma do P8, Noite de Enfermagem. Vocês concordam com a gravação dessa aula e posterior divulgação dela no meu canal do YouTube? Sim, professor. Sim, Ok. professora. Só reforçando, na nossa última aula, eu passei um filme para vocês, aonde foi feito um experimento, no caso real, né, lá em Stanford, na universidade nos Estados Unidos, aonde eles queriam, avaliar, né, até que ponto o ser humano, no caso as pessoas que estavam participando ali da pesquisa, que eram pessoas comuns, né, pessoas normais, então até que ponto eles poderiam, vamos dizer assim, eh mudar o seu comportamento à medida que fosse dado poderes a eles, né. Poderes em que sentido? Então, o filme ele retrata um cenário, né, fictício de que foi o experimento era esse, né, de cadeia, aonde não lembro exatamente agora a quantidade de pessoas, mas pegaram pessoas, algumas delas, né, foram escolhidas para ser os policiais e outras para serem os prisioneiros. E com isso, pela questão de ter dado poder, né, no sentido de que os policiais eles tinham poder sobre os prisioneiros, mesmo todo mundo sabendo que eram pessoas comuns, que ninguém ali era policial na vida real, que ninguém era um prisioneiro, que ninguém tinha cometido um crime, mas, foi, né, a avaliação desse estudo era para ir deixando acontecer as coisas para ver até onde essas pessoas iriam se deixar levar pela questão do poder, né, delas serem policiais ali, né. O estudo, ele parou logo no início, ele não foi adiante, não chegou até o seu final, porque foi visto, né, que poderia acontecer algo pior, poderia ter algum assassinato, né, algo do tipo. No filme, ele vai até o final, tá, no filme que eu passei para vocês, né, porque tem a questão hollywoodiana, e tal, mas na história verídica, o estudo ele não foi, ele não teve todo o seu tempo de estudo, ele foi terminado, né, cancelado na verdade, antes, tá bom? Na aula de hoje, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre a questão de comitê de ética. A última aula que a gente teve de conteúdo, né, eu expliquei para vocês sobre a Plataforma Brasil, como submeter trabalho, os aspectos relacionados à metodologia, né, como critérios de inclusão, exclusão, amostra, riscos e benefícios da pesquisa, desfecho, entre outros aspectos. E aí, só relembrando, né, a gente tem a resolução 466 de 2012, que é a atual, que rege pesquisas com seres humanos aqui no nosso país, e lembrando que ela foi construída, né, principalmente com foco em pesquisas com seres humanos no Brasil, na área de saúde. Só que a gente não tem, né, pesquisas apenas na área de saúde com pessoas. E dessa forma, foi necessário se acrescentar, né, novas resoluções para que, se contemplasse, vamos dizer assim, essa lacuna que ficou, em relação a pesquisas de outras áreas, né, que no caso seriam pesquisas na área de humanas, tá bom? De educação, né, da área social e por aí vai. E aí a gente tem a resolução 510 de 2016, que trata justamente sobre essas questões, ainda, né, relacionadas a pesquisas com seres humanos, pesquisas que vão ser realizadas, eh relacionadas, né, essa questão de não na área de saúde, mas em pesquisas na área de educação. Então, considerando que a ética é uma construção humana, portanto histórica, social e cultural,
que a pesquisa em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício dos direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada, realizada de modo a prever e evitar possíveis danos aos participantes, que é o que eu mais expliquei para vocês, né, que as pesquisas elas devem ter principal foco são os cuidados em relação ao participante, né, os riscos que aquele participante vai ter, os benefícios, todo o processo da coleta de dados, quais são os experimentos que vão ser realizados com aqueles participantes e que tudo esteja muito bem esclarecido, né, para que realmente a pessoa ela possa ter a autonomia diante do que foi explicado para ela e diante do que vai ser feito com ela, que ela aceite ou não fazer parte da pesquisa. Então, considerando que os documentos que constituem os pilares do reconhecimento e da afirmação da dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Declaração Interamericana de Direitos e Deveres Humanos também de 1948, considerando que a Resolução 466 de 2012, no seu artigo 13, item 3, reconhece as especificidades éticas das pesquisas nas ciências humanas e sociais que se utilizam de metodologias próprias dessas áreas, né? Diferenciando aqui, deixa claro que leva em consideração que existem peculiaridades de metodologias de acordo com a área a ser estudada. Considerando que a população científica deve implicar benefícios atuais e potenciais para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido e para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna da vida a partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E considerando a importância de se construir um marco normativo claro, preciso e plenamente compreensível por todos os envolvidos nas atividades de pesquisas em ciências humanas e sociais. Como eu falei, diferenciando, né, a resolução 466, que era principalmente focada nas pesquisas na área de saúde, tá? Continuando. Então, resolve no artigo 1º, né, da Resolução 510 de 2016. Esta resolução dispõe sobre as normas aplicáveis às pesquisas em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta resolução, sempre resguardando, né, as questões do participante. Então, no parágrafo único, não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP-CONEP. Então, pesquisas que são de censo, de domínio público, de opinião pública ou bibliográfico, não precisa ser avaliado pelo Comitê de Ética. Então, quando a gente tem uma pesquisa bibliográfica, não precisa passar por nenhum comitê, né? Então, são dados que são públicos, né? Dados que foram publicados. Então, esses trabalhos pode eles terem até tido a necessidade para ser realizado de ter passado pelo comitê de ética, mas se você vai pegar informações daquele trabalho que já foi construído, então não precisa mais passar pelo comitê de ética. Próximo semestre, vocês vão ter a disciplina de TCC, né? Já estão animados para ela? Um pouco. Sim, com certeza. Esse um pouco foi tão meio desanimado. Professora, Eu não tô, não. Eu não, professora, eu tô não. Também não. Que pena, Nem vocês deviam estar animados, gente. Vocês vão estar construindo algo próprio de vocês, né? Que vai finalizar, ajudar, né? Uma das etapas principais do curso, né? Que é o último semestre, lá quando vocês estiverem no P10. Então, esperava que vocês estivessem mais animados, É né? com a senhora, professora? Essa pergunta que eu ia fazer agora, Thaís. Até então é. Até então Ainda é bem, né? comigo.
A senhora Ainda ajuda a gente, aí a gente fica tudo animada. Como é, Thaís? A senhora vai ajudando a gente, aí a gente vai se animando. Ah, tá certo. Mas eu ajudo mesmo. Na construção do TCC, eu ensino vocês a construir, né, o trabalho de conclusão do curso do início ao fim, tá? Então, a minha parte eu vou tentar ao máximo fazer, mas lógico, vocês têm que fazer a parte de vocês, tá bom? No finalzinho da aula, a gente conversa mais sobre isso, tá certo? Inclusive, vou dar algumas dicas para que quando vocês chegarem em agosto, né, no retorno das aulas, vocês não estejam tão perdidos. No artigo 2º dos termos e definições, né, da Resolução 510, diz que, para os fins desta resolução, adotam-se os seguintes termos e definições. 1. Assentimento livre e esclarecido. 2. Assistência ao participante da pesquisa. 3. Benefícios. 4. Confidencialidade. 5. Consentimento livre e esclarecido. 6. Informações de acesso público. E 7. Dano material. Aqui, né, nesse slide. Então, muito disso a gente já falou quando eu estava falando sobre a Resolução 466, né? Então, é necessário alguns termos, dependendo da pesquisa que vocês forem fazer, né? Como, por exemplo, o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Você precisa esclarecer quais são os benefícios da pesquisa, você precisa deixar claro, né, da questão da confidencialidade, as informações da sua pesquisa, quais são aquelas informações que vão se tornar públicas. Por exemplo, se você tem acesso à informação do nome do participante, né, que vai estar ali na sua pesquisa, você não pode identificá-lo, né? Então, essa informação de acesso público do nome, da identificação do participante, ela não pode ser pública, né? Você precisa resguardar isso porque ele vai estar ali dentro dos riscos, né? O risco de exposição da identidade daquela pessoa. Continuando ainda no item 8, questão do dano material, né? Se acontecer alguma coisa, você tem que prever que sua pesquisa pode estar causando algum dano a alguma pessoa e dizer como essa pessoa vai ser ressarcida se houver um dano, e não pela participação dela. Você deve deixar claro todos os aspectos em relação à discriminação, ao esclarecimento, à estigmatização, né, que é a atribuição de conteúdo negativo a uma ou mais características, né, que é o chamado de estigma, de uma pessoa ou grupo de pessoas, com consequente violação à dignidade humana, aos direitos humanos e liberdades fundamentais dessa pessoa ou grupo de pessoas, né? Então, você, vamos supor, vai fazer uma pesquisa com pessoas, exemplo, HIV positivo. A gente sabe que existe um estigma ainda muito grande, né, em boa parte da sociedade em relação às pessoas HIV positivas, né? Existe um preconceito. Então, você, como pesquisador, você não vai poder estar chegando para essas pessoas já, né, com esse preconceito, tratando eles diferentes simplesmente pela questão, né, não deve por motivo nenhum, né, mas por essa questão desse estigma. Então, você precisa, né, ter esse cuidado para não violar aí as questões da dignidade humana, né, pela questão de estigmas ou preconceitos. No item 12, etapas preliminares de uma pesquisa, e o 13, participante da pesquisa, né, onde você tem que estar esclarecendo todas as etapas que vão ocorrer na pesquisa que você vai realizar e quem serão as pessoas que vão participar da sua pesquisa. Item 19, pesquisa de opinião pública, se for o caso do seu trabalho, né? Como que você vai realizar? Uma pesquisa encoberta, que é uma pesquisa conduzida sem que os participantes sejam informados sobre objetivos e procedimentos do estudo e sem que seu consentimento seja obtido previamente ou durante a realização da pesquisa. Então, existem sim
esse tipo de pesquisa, mas esse tipo de pesquisa ele tem que estar muito bem fundamentado, sua metodologia tem que estar muito bem clara, os objetivos da sua pesquisa, para que realmente seja identificado que é necessário esse tipo de pesquisa, sem que a pessoa saiba que está sendo, vamos dizer assim, observada, avaliada, tá? Por que esse tipo de estudo existe, né? E é importante, porque muitas vezes, se você souber que você está sendo avaliado, observado, você pode mudar condutas, né? Você pode mudar alguns aspectos ali que seriam importantes ser observados na prática ali, do foco do seu trabalho, e que, se for encoberto, a pessoa vai estar, né, fazendo como sempre faz as atividades, e aí você vai ter, de fato, o resultado mais fidedigno. Mas se você informa para aquela pessoa que ela está, né, passará por um estudo e que ela vai ser observada em tais aspectos, então pode ser que ela tenha mais atenção, tenha mais cuidados, né, naquilo que está sendo observado, e aí aquele resultado não seja o resultado que seria de fato. No item 18, o preconceito, né? Valor negativo atribuído a uma pessoa ou um grupo de pessoas com consequente violação de seus direitos. Então, aquilo que eu falei um pouquinho atrás, né? Agora, em relação ao estigma, tá? Um pouco relacionado também. Em relação à privacidade, então a gente precisa ter muito cuidado em relação à privacidade do participante, né? Como eu falei, a, a, a privacidade no sentido de, de manter o sigilo, né, do nome, da não identificação. E aí você pode estar utilizando aspectos como a identificação da pessoa vai ser realizada através de número de cores. Nome de cores, quer dizer. Nome de flores. Vai ser um número ordinal, vai representar a identificação daquela pessoa. Bom, não importa como que você vai utilizar ali para identificar a pessoa, desde que exista algo que não exponha aquela pessoa para que ela não seja, né, identificada. Dependendo do, do trabalho que você estiver fazendo, como é que chama? Da metodologia, né, que você for utilizar, do local da pesquisa que você for fazer, pode ser que, mesmo que você não coloque o nome da pessoa, você consegue identificar quem é. Um exemplo, se você vai fazer um estudo em uma escola, e aí essa escola pega, você quer avaliar como é que chama? A disciplina de educação física de determinada escola. Aí você faz uma pesquisa com os alunos para identificar perspectivas deles, tal. Só que aquela escola, ela só tem um professor de educação física. Por mais que você utilize várias séries, né, várias turmas, ali só existe um professor de educação física. Então, por mais que você não informe qual é o nome do professor, aquele professor vai estar sendo exposto, principalmente para a direção da escola. No caso, dependendo do resultado, isso pode levar, inclusive, né, à demissão do profissional. Então, é muito, vamos dizer assim, é muito preocupante, e é necessário se ter muito cuidado e atenção em relação às
a essas questões quando a gente vai envolver outras pessoas, para que não acabe expondo, mesmo que indiretamente, e comprometa a vida daquele indivíduo, tá certo? Alguém está falando alguma coisa? Não? Alguma dúvida até aí? Não, professora. Não, professor. Ok. No caso desta resolução da CNS, né, que é o Conselho Nacional de Saúde, a gente tem aí essa resolução que eu falei, que são importantes, a 466 de 2012, essa que é a 510 de 2016, e a gente tem a 588 de 2018, tá? Então, o Conselho Nacional de Saúde, né, ele considerando a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido pelas políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação conforme determinado na Constituição Federal de 1988, apesar de que a gente vê, né, que muito que tem na Constituição, quando é na prática a gente vê que não é bem assim. Considerando que, segundo previsão constitucional, o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais compõe uma das diretrizes do SUS, considerando que compete ao SUS, entre outras atribuições, a execução das ações de vigilância em saúde, conforme determinada pela Constituição, considerando a Lei 8.080, né, de 1990, especialmente quando define como um dos objetivos do SUS assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, considerando ainda a portaria da consolidação número 3, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre redes do Sistema Único de Saúde, e seu anexo 1, que trata das diretrizes para a organização da rede e da atenção à saúde no SUS. Considerando a portaria de consolidação número 4, de 28 de setembro de 2017 também, que consolida as normas sobre o sistema e os subsistemas do SUS e seu anexo 3, que trata das ações e serviços de vigilância e saúde. Considerando ainda um monte de coisa, resumidamente, a gente tem que a resolução 588 de 2018, ela trata sobre pesquisas no país relacionadas ao sistema SUS, tá? Então, resolve nessa resolução, né, fica instituída a Política Nacional de Vigilância em Saúde, aprovada por meio desta resolução, seu artigo 1º. No artigo 2º, resolve que a Política Nacional de Vigilância em Saúde é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter universal, transversal e orientador no modelo de atenção dos territórios, sendo a sua gestão de responsabilidade exclusiva do poder público. No inciso 1, entende-se por vigilância em saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação com condicionantes e determinantes da saúde para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos e agravos da doença. Então, a Política Nacional de Vigilância em Saúde incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, no inciso 2º, abrangendo todos os serviços de saúde públicos e privados, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que direto ou indiretamente se relacionam com a saúde. No artigo 3º,
A Política Nacional de Vigilância em Saúde compreende a articulação dos saberes, processos e práticas relacionadas à vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária, e aliam-se com um conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre a determinação do processo saúde e doença. No parágrafo único, a análise de situação de saúde e as ações laboratoriais são atividades transversais e essenciais no processo de trabalho da vigilância em saúde. Então, dentre tantas informações que a gente tem relacionadas à Resolução 588 de 2018, deixa eu aceitar aqui, pessoal. A gente tem, como eu falei resumidamente, são direcionamentos para pesquisas envolvendo seres humanos na área, né, no âmbito do SUS, considerando todos os aspectos, né, que essa, como eu posso chamar, esse sistema, né, esse sistema ele permite, tá? Então, a gente tem que é importante a gente ter cuidado em relação a todos os aspectos relacionados a pesquisas com seres humanos, independente da pesquisa ser realizada no ambiente público, no ambiente privado, de ser apenas diretamente com os indivíduos, sem precisar estar em alguma instituição vinculada, seja hospital, clínica, escola, faculdade, alguma empresa, ou, no caso, você indo diretamente para o participante, na casa do participante, independente de onde for realizada a pesquisa, com quantas pessoas forem realizadas a pesquisa, é imprescindível que vocês sigam os aspectos éticos relacionados às pesquisas com os seres humanos vigentes aqui no nosso país. Vejam que de 2012 para cá sempre está tendo atualizações, relacionadas agora à questão da Covid, né? A gente vendo que o país está muitas pesquisas sendo desenvolvidas com a questão da pandemia, né? E isso foi necessário criar, né, novos direcionamentos, novas informativos de como proceder em determinadas situações, né, de acordo com a realidade atual que estamos tendo. E aí, o acesso a essas informações, a própria plataforma Brasil, ela traz essas informações, tá? Essas resoluções. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui. Ai, melequinha. Pronto. Deixa eu transmitir aqui para vocês a minha tela. Ah, não lembro aqui, é de treinamento. Só um segundo, gente. Vou ver se eu consigo achar rapidamente aqui, porque como eu sou coordenadora do Comitê de Ética, então eu tenho acesso a um link, né, a um acesso à plataforma de... Não, cadê? A plataforma de forma de treino, né? Eu posso estar entrando na plataforma, fazendo várias situações ali. Para simplesmente eu poder estar treinando pessoas. Quem participou da jornada viu que eu... não é nesse meu, não. Viu que eu fiz uma palestra sobre como submeter, né, a trabalhos. Isso é importante porque nem todo mundo sabe como mexer, nem todo mundo sabe como
fazer os procedimentos relacionados à plataforma. Muitas pessoas chegam, né, como é que diz? Chegam de surpresa, vamos dizer assim, vai desenvolver uma pesquisa e aí precisa submeter ao comitê de ética e fica perdido. Não sabe como proceder, não sabe como construir o trabalho, os trâmites necessários e acaba se perdendo, não sabendo como seguir adiante ali na plataforma. Então é importante que vocês, né, já que tiveram a aula, vocês agora sabem como fazer, que se tiver, né, a oportunidade futuramente, principalmente agora no próximo semestre, que vocês vão ter a questão do TCC de vocês coloquem em prática e saibam, né, exatamente como seguir adiante, né. Ah, pronto, consegui abrir aqui. Aqui, ok. Deixa eu transmitir minha tela aqui para vocês. Hum. Meleca. Aqui, pronto. Tela, cadê vocês? Oh, meu Deus. Aqui. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Sim, Sim, professora. Então, Sim, esse, estou. esse selozinho aqui, ó, ambiente de treinamento, a única diferença entre o site oficial, né, da plataforma e esse de treinamento é só esse selo aqui, tá? Então, tudo que eu posso fazer aqui na plataforma, neste ambiente de treinamento, eu faço no real, tá? A diferença é que aqui não vai submeter trabalho para canto nenhum, tá bom? Observem que essa página inicial, né, ela tem algumas informações que são já, vamos dizer assim, que você não precisa ter cadastro, né, para poder estar tendo acesso. Você pode já ter acesso a elas, sendo uma pessoa comum que tem o interesse de pesquisar sobre isso. Então, aqui, ó, o sistema CEP-CONEP, resoluções e normativas, então, tudo que tem relacionado às resoluções, vou clicar aqui para ver, ó, tem mostrando, certo? Carta circular, número 122, emissão de parecer de pendência para instituições coparticipantes, resolução CNS 441 de 12 de maio de 2011, resolução 446 de 2011, resolução 466 de 2012, que aí é essa que a gente utiliza, né? Resolução 346 de 2005, então aqui a gente tem, já mostra que temos aqui algumas resoluções. Deixa eu só. No caso, como esse é o ambiente de treinamento, ele tem apenas algumas, tá? Deixa eu mostrar agora a tela para vocês da plataforma sem ser o ambiente de treinamento. Olha o tanto de resoluções a mais que ele apresenta, tá? A gente tem 17 registros. Que ali, como é um ambiente de treinamento, ele, né, não colocou todos, mas só para ilustrar, tá, a gente tem, ó, a 580 de 2018, eu estava dizendo 588, tá, gente? É porque era tanto um 8 que eu acabei confundindo. Então, é 580 de 2008 a resolução. A gente tem aqui, ó, a partir do 11, resolução 466 de 2012, resolução 506 de 2016, processo de acreditação do CEP, né, para quem vai ter a faculdade, né, o ambiente, a clínica, seja lá o que for, que vai fazer todos os trâmites para ter um CEP. Resolução 510 de 2016, normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais, que foi a que a gente falou no início da aula de hoje.
Resolução 563, 2017, direito do participante de pesquisa com doença, né, e aí complementa. A 580, 2018, condições para promoção, proteção e recuperação. Manual de orientação, pendências frequentes em protocolos de pesquisa clínica, para quem vai realizar a pesquisa clínica. Então, aqui tem as pendências frequentes para que quem vai fazer leia, né, e não cometa os mesmos erros para não ficar pendente. A norma operacional 01/13, que são os procedimentos para submissão e tramitação de projetos, que é o passo a passo de como que você vai realizar a submissão. Então, vamos voltar aqui para o ambiente de treinamento, porque eu não quero desconfigurar minha plataforma. Cadê ambiente de treinamento? Pronto, voltamos aqui. Então, voltando para a página principal, consultar comitê de ética, se você quiser consultar algum, né, comitê que é cadastrado, as cartas circulares, biobancos aprovados, né, que são as pesquisas que foram realizadas no país, foram aprovadas. A plataforma no Brasil, então, ele traz alguns números, os manuais da plataforma, então, como mexer, né? Tem também esse tutorial de como fazer, ele mostra o passo a passo, né? E explica cada ponto ali de como mexer na plataforma. O histórico das versões, não tem muito sentido a gente perder tempo vendo isso, mas tem aqui também. Perguntas e respostas, né, aquelas mais frequentes que são utilizadas, eles já colocam aqui para ajudar. Se você quiser pesquisar alguma coisa, né, buscar pesquisas aprovadas, confirmar a aprovação pelo CAI, que esse CAI é o código, tá, que os trabalhos eles são, eles têm, né, quando eles são aprovados. Contato do pessoal da Conep, e-mail, telefone, chat, eles são muito prestativos, gente. Se você tiver alguma dúvida, você não está conseguindo fazer alguma coisa, você precisa entrar em contato com alguém. Eu já entrei em contato tanto pelo chat quanto pelo telefone. Eles atendem super rápido, eles esclarecem muito bem as dúvidas, tá? Vale a pena. E aqui, informações ao participante da pesquisa, né? No caso, pessoas que vão fazer parte da pesquisa. Então, para entrar. Professora, Oi, oi. isso aí, esse ferramenta desse aplicativo que a gente tá. Hã? Não, isso é a Plataforma Brasil, que é para você submeter trabalhos para o comitê de ética. Se você for fazer uma pesquisa de campo envolvendo pessoas, então você precisa submeter o seu trabalho ao comitê de ética. E aí, a Plataforma Brasil é a forma que você submete. É a plataforma, que no caso é virtual, né, a partir de 2012, ela passou a ser virtual para facilitar e agilizar, como foi dito lá na nossa aula 7, tá? O material da nossa aula 7, onde eu expliquei, né, sobre a questão dos aspectos das pesquisas envolvendo seres humanos aqui no nosso país. Se você não tem cadastro, lembrando que só quem pode se cadastrar são pessoas formadas, tá? Então, por enquanto, vocês ainda não podem, mas a gente vem aqui, ó, em cadastre e coloca todas as informações necessárias. Para entrar, você coloca, né, seu e-mail, sua senha e coloca aqui o login. Essas informações aqui, observem que a gente tem a aba público, pesquisador, CEP e alterar meus dados. Essa aba CEP, ela só aparece aqui para mim porque eu faço parte de um comitê de ética, tá? Se eu não fizesse parte do comitê de ética, então seria só a aba público, pesquisador e alterar meus dados. Então, por exemplo, vocês quando se formarem, né, se quiserem fazer parte, né, do grupo, do país, né, de pesquisadores, tem um cadastro ali na Plataforma Brasil, vocês não vão ter essa abinha CEP aqui, tá bom? Observem que a plataforma, ela tem um tempo, certo?
são 40 minutos que você pode permanecer em cada página, sem, né, mudar de página. Se eu mudar aqui, aí ele já vai voltar para os 40. Então eu posso pesquisar, né, fazer uma pesquisa por algum projeto, tanto pelo título, tanto pelo o código do CAI, pelo nome do pesquisador, pela última data de modificação, tá, por palavras-chave, e aí eu posso também fazer a pesquisa pela situação da pesquisa. Eu quero só trabalhos que foram aprovados. Eu quero aqueles que estão em apreciação ética. Eu quero aqueles, vamos supor, que teve uma pendência emitida pelo comitê de ética. Eu quero aqueles que não foram aprovados. Então eu posso selecionar só aquilo que eu quero, tá, e pesquisar. Aqui, como eu disse, é um ambiente de teste, né? Então eu já fiz alguns testes aqui dos treinamentos, né, que eu já ofereci, então aqui é só para ilustrar. No caso desses dois aqui, observem que está com o nome em recepção e validação documental. Então significa que o trabalho ele foi submetido e está aguardando o comitê de ética fazer, né, a aceitação, avaliar, e aí depois da avaliação vai dizer, primeiro tem a aceitação, depois da aceitação vai ter a avaliação pelos membros do comitê de ética, que a gente chama de relator. Vai ter um relator que vai trazer esse trabalho para a reunião e vai ser avaliado esse trabalho. Se o trabalho for aprovado, né, a gente tem, na verdade, 3 condições. O trabalho ele pode ser aprovado, ele pode ficar pendente ou ele pode ficar não aprovado, tá? Aprovado, você, né, pode já realizar sua pesquisa. Pendente, vai ter que realizar a correção das pendências que ficaram, né? Às vezes faltou anexar um documento, às vezes faltou alguma coisa, então ficou pendente, aí você tem a oportunidade de ajustar essas pendências. E o não aprovado é porque ele foi reprovado, né? Então, você pode até tentar um recurso, mas, né, dependendo do caso, não teria como o trabalho ser aprovado, porque fere a resolução 466, e aí, né, não tem o que fazer. No caso, mesmo aqueles que não são aprovados, vão ser colocados todas as pendências daquele trabalho, e aí a pessoa pode fazer uma nova submissão de um trabalho, né, com as correções. Aqui em edição significa o quê? Que eu comecei a submeter o trabalho, mas eu ainda não finalizei. E aprovado é porque o trabalho foi aprovado pelo comitê de ética, certo? Alguma dúvida, gente? Por Não, enquanto. professora. Não? Não, até o momento não. Tá Tá certo. ótima a explicação. Para vocês submeterem um trabalho, como eu falei, por enquanto, vocês não podem, né? Que vocês ainda são alunos de graduação. Se vocês não, quando vocês se formarem, aí vem o se. Se vocês, por exemplo, forem fazer uma residência ou um mestrado, vocês serão alunos, mas já estão formados. Então, vocês podem, né, fazer a submissão. Vocês só não podem fazer a submissão como alunos de graduação. Mas alunos de pós-graduação, vocês podem. E aí vocês vêm aqui, ó, em nova submissão, e aí vão aparecer as etapas para vocês construírem, colocarem, na verdade, né, as informações relacionadas aos trabalhos de vocês. Lá, a gente já falou, na verdade, lá na aula 7, né, e quando for no TCC, Professora, Oi. tá mostrando seus dados, mulher. CPF, nome Notei. completo. Tá, tirei aqui. Agora Obrigada. vai pro YouTube, se lembre. Vai se ela tem que cortar essa parte. Aham, tá certo, bem lembrado. Obrigada, tá? Eu vou editar e botar uma tarjinha em cima. Bom, mas explicando ali, né, tirar as minhas informações,
naquele momento ali, você vai estar colocando as informações referentes ao seu trabalho, tá bom? E aí você vai colocar o título do seu trabalho. Primeiro de tudo, a primeira pergunta que estava lá era: o trabalho submetido, ele vai sofrer, como é que eu posso dizer? Ele, na verdade, ele vai envolver pessoas. É a primeira pergunta que tem lá. Aí tem sim ou não. Se for sim, ele vai abrir para você preencher todos os outros campos da plataforma. Se a resposta for não, ou seja, não vai envolver pessoas, não vai envolver dados de pessoas, então ele automaticamente diz que a pesquisa não precisa ser submetida ao comitê de ética, porque para a plataforma Brasil, né, porque ela não está envolvendo pessoas, certo? Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Sim, professora. Ok. E aí, o resto das etapas é simplesmente você. Como é que fala? Você preenchendo com as informações que tem no seu projeto, tá? Não tem nada demais. E aí você submete e fica aguardando a resposta do comitê de ética. Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Não. Não? Então, gente, nossa aula, nosso conteúdo programático da disciplina de problemas atuais em bioética, ela termina aqui e o Simon se despede de vocês. Tá certo? Eu vou encerrar a gravação da aula, tá? E vou falar um pouquinho para vocês como que será, né, a disciplina de TCC1 e darei as notas de vocês, quem quiser, tá? Espero que a maioria queira logo, para não ficar no privado com um monte de gente. Mas quem quiser, eu dou a nota agora no privado. Ou agora durante a aula, tá certo? Por mim, pode dar mesmo. Ô, Tá prof, certo. não Eu pode dar quero. no PV, não, Deixa. prof? Hã? É o que, Mônica? Não pode dar no PV, não. Posso, Mônica, eu acabei de dizer. Quem quiser, eu já dou logo que eu abro aqui e já dou logo a nota de vocês. Quem não quiser, aí eu falo no privado, tá bom? A Eu só minha queria pode que a dar aqui turma mesmo, que eu não inteira Tá vou fosse esconder, no não. privado, porque senão fica Eu muita também, a minha pode gente. dar por aqui mesmo. Tá certo. Então, Pode dar. deixa eu só encerrar a gravação aqui, tá? Encerramos nosso material, nosso conteúdo programático da disciplina de Problemas Atuais e Bioética. Próxima semana é a nossa avaliação. Bom, então, quem estiver assistindo, né, não pôde estar Só me presente tira na uma aula de dúvida. hoje, já vai, Mônica. A gente vai ter na próxima semana, na próxima quinta, a nossa avaliação. Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus.